O que é política para você? Você se considera um bom cidadão? E se fosse presidente do Brasil, o que faria? A resposta está no questionamento. E no cidadão quem que começa agora. Salve, salve, simpatia. Ele vai dar risada de novo. Mas estamos começando mais um Cidadão Quem, aqui na Ernesto Bittencourt, Galeria de Arte, Rua da Ajuda, Rua das Vassouras, Centro Histórico de Salvador. E a gente vai conversar com uma figura super especial dessa cidade, nasceu numa data icônica e é diretor teatral, apresentador, comentarista e, atualmente, presidente da Fundação Gregório de Matos. Vocês já sabem de quem eu estou falando. Revele, é ele. Fernando Guerreiro, como vai? Um prazer estar aqui com você nesse ambiente maravilhoso, né, de obras de arte. Inclusive, já tem 2 brindes pra gente aqui. Pois é, o meu é esse. A gente vem, sempre que vem gravar aqui, eles dão uma obra de arte pra gente. Dizer que é um prazer enorme, vamos conversar, vamos prosear. Vamos prosear. Assim, você já falou isso algumas vezes, mas não custa repetir. Como é que surgiu esse Guerreiro? Não é seu sobrenome de batismo de família, né? Bom, o fisco vai me pegar, mas é Ferreira de Carvalho, né? O Guerreiro foi o seguinte, eu comecei a fazer teatro há exatos 48 anos, né? Vai fazer em novembro, 48, em 1977. Eu vi um anúncio de um curso de interpretação no Teatro Gamboa, que era na época administrado por Eduardo Cabuz. E fui curioso para ver o que era, né? E nesse curso tinha sempre um resultado final, que tinha uma oficina, tinha uma apresentação. E aí, quando teve essa apresentação, na época era moda que os artistas mudassem de nome. Fernanda Montenegro não é Fernanda Montenegro, Glória Menezes é Nilcedes, Lima Duarte é Alcides, Alcebiades, sei lá. E aí Cabuz provocou, vamos mudar os nomes. Aí eu falei, Cabuz, se eu trocar meu primeiro nome, eu vou ficar esquizofrênico. A pessoa me chamando para Cláudio, vem cá, não ia conseguir. Aí eu disse assim, vou trocar o segundo. E aí eu tirei, achei que Ferreira não pegava, nem Carvalho, botei Guerreiro. Por quê? Porque tinha aquele fotógrafo Antônio Guerreiro. E eu achei que era um nome forte. A pessoa me perguntou, algum? É promessa? Eu digo, não. Foi uma coisa casual, frugal. E aí eu não consegui tirar mais. Pegou e ficou. E ficou. Você, como diretor, já fez vários dramas e comédia, humor. Mas o humor ficou mais marcado contigo. O humor chega na sua vida antes do teatro, depois ou concomitantemente? Olha, James, é muito interessante porque a minha família sempre oscilou entre os 2 polos, a tragédia e a comédia. Nada lá em casa era leve. Ou era risível ao extremo, ou era pesado. Então eu transitei com o humor desde a minha nascença, assim, porque minha mãe tinha um grupo de amigas totalmente desequilibradas. Minha casa era uma casa que eternamente tinha cenas engraçadíssimas. Então eu já cresci nesse ambiente bem-humorado, né? Então, na época, eu não planejei. Eu gostava da diversidade. Então, eu me lembro até hoje que a primeira comédia que eu fiz, Rogério Menezes, na época que era comentarista, botou Guerreiro jamais vai poder fazer comédia. Até hoje dá risada. Maravilha. E aí foi, naturalmente, até que veio o grande advento da bofetada, que, na verdade, é um marco, né, na minha carreira e na história do teatro brasileiro, né? Então, a bofetada fez aquele sucesso, que foi aquele impacto, e a partir daí eu comecei uma identificação maior com o humor. Mas continuei montando dramas, né, até recentemente, mas o humor acabou ficando minha marca, principalmente depois que eu comecei a fazer rádio, né? Porque aí, com o rádio, essa figura que estava nos bastidores foi para frente. É muito engraçado, né? Porque o diretor ficava escondido. Eu era a pessoa que assinava. Quando eu cheguei na rádio, começou o processo de dar opinião, inicialmente só a voz, agora veio o YouTube para estraçalhar com tudo, né? Porque a nossa cara está na rua. E aí o humor ganhou, né, o espaço. O espaço que já era de direito de família. Agora, você falou isso, 48 anos de teatro. Você começou querendo ser diretor? Você começou como? Foi o seguinte, quando eu comecei era um curso de interpretação, só que eu sempre me achei um ator horroroso, medíocre. E aí, quando ia ter uma mostra final. Aí, nessa mostra final, eu já me meti a dirigir. Porque eu já vinha de uma coisa de liderança, de grêmio de escola e tudo. Aí eu já fui futucando e acabei fazendo uma direção informal no primeiro espetáculo desse curso. Eduardo Cabuz, né, querido, que está inaugurando um teatro novo aqui em Salvador, né, ali na frente da Doutora Bahia, né, um teatro, uma gracinha. Aí falou, eu acho que você tem que ser diretor. E aí ele deixou fazer uma assistência de direção e, na sequência, produziu uma peça para dirigir, que era uma comédia. E aí eu não parei mais.
E aí fui alternando e trabalhando agora, sempre ligado em público. Sempre tive essa, sei lá, não é nem compulsão. Eu acho que junto do diretor sempre existia um comunicador, que agora depois apareceu, né, oficialmente. Então eu sempre me preocupava assim, eu queria produzir alguma coisa que interessasse que tivesse as pessoas. resposta. Tivesse resposta, artista incompreendido. E eu nunca gostei de ensaiar. É mesmo? Isso é um trauma na vida de muitos atores, né? Porque assim, eu não gosto de processo. Um processo de 8 meses, debates intermináveis, discussões. Hoje descobrimos não sei o quê. Na verdade, para mim, o ensaio é um mal necessário para se chegar a uma estreia. Mas aí vem outra coisa. Aí eu acompanho até o fim. Porque para mim, o teatro, para mim, a coisa mais interessante no teatro é a possibilidade de ter um produto que se transforma. Então eu vou mudando, principalmente a comédia. Então, para mim, o processo não acaba na estreia, ele começa. E a partir daí a gente vai mexendo, né, no espetáculo sempre, e ele vai. E a comédia também tem um detalhe: se você ensaia demais, ela fica peca. Porque a gente não começa a achar mais graça de nada. É porque a gente está ensaiando aquilo todo dia. Aí, se você não estrear logo, você começa a tirar as melhores coisas, porque você não acha graça mais. Então, estreia logo e vê o que dá. Agora, você falou aí desse teatro novo que vai surgir ali em frente ao Hotel da Bahia. E quando você começou em 77, basicamente os teatros todos estavam nesse circuito aqui do centro, como a cidade toda era pro lado de cá. O que é que mudou, não apenas geograficamente, mas o que é que você acha que mudou de substancial daqueles anos 70 para cá, censura, não sei o quê? Primeira coisa, né? Eu ainda peguei o finalzinho da ditadura, então eu tenho inclusive guardado em casa textos carimbados pela censura, né, com coisas X censuradas. E era muito engraçado, porque a gente, uma semana antes da estreia, tinha que fazer um ensaio para os censores. E a gente descobriu que tinha uma censora que cochilava. Então, a nossa torcida é para que ela fosse, porque ela liberava tudo, porque ela dormia. Então, ela não via as coisas, né? Então, quando a gente fazia um ensaio para a censura sem a mulher do cochilo, a gente tirava algumas coisas. E toda vez que diziam assim, o censor vem aí, corre, mexe, né, muda tudo. Né? Então, os primeiros anos eu tenho um texto, Toda Nudez Será Castigada, de Nelson Rodrigues, que eu montei em 81, que ele está lá com cortes. Nelson Rodrigues, né? Então a gente tinha isso, e o circuito teatral era bem limitado, né? Era um circuito que passava pelo Teatro Vila Velha, com João Augusto, Escola de Teatro da UFBA, né? Que na época era Teatro Santo Antônio, se eu não me engano, o Teatro Castro Alves e o Teatro Gamboa, que era propriedade de Eduardo Cabuz, né? Era um teatro que ele criou, né? Que ele trabalhava lá direto. Agora, não existia a figura do produtor, não tinha produtor em teatro. A gente fazia tudo. E isso é muito bom para mim, porque, na verdade, eu aprendi a mexer com todas as áreas, né, do espetáculo teatral. Então, eu fazia borderô, eu operava luz, eu operava som, eu varria palco, eu montava cenário, né, porque na época era uma coisa bastante afetiva. Né? A gente tinha uma coisa meio, como é que eu diria, não era tão profissional. E a gente, todo mundo estava lá junto, fazendo tudo. E o teatro foi se profissionalizando aos poucos. Cada vez mais, né? Agora, tem uma grande diferença. A gente fazia espetáculo de terça a domingo. Claro que era um teatro de 100 lugares. Mas a gente fazia de terça a domingo. Aí foi virando quarta, quinta, sexta, hoje é só sábado, muitas vezes. Então, a gente tem uma perda de público aí. Né? Você falou uma vez, eu lembro de uma vez você falando assim do comportamento do público em Salvador, que tinha gente que queria entrar de canga no teatro e tal. Queria que você falasse um pouquinho como é que... Depois da pandemia isso mudou? Não, na verdade, eu não entrei em cartaz depois da pandemia. Depois você não voltou, né? É muito louco porque a gente, com o humor, e o humor que eu faço tem muita participação da plateia, então muita gente se acha... Pode tudo. Pode tudo. E já seguraram no negócio de hoje, no Jorge Vacilatos, entendeu? Tinha uma história em Cafajestes. Seguraram mesmo? Foi, é gostoso. E tinha uma história em Cafajestes famosa, que ia sempre um grupo de mulheres na primeira fila sem calcinha. E elas ficavam cruzando e descruzando as pernas para Daniel Boaventura. Então a gente já sabia, porque Daniel fazia assim, epa, começou. Entendeu? E aí chegava gente de canga no domingo, chegava gente bêbada, né? Gente que dormia. A comédia, quando você abre, por exemplo, aquela cena clássica da bofetada, que chama a plateia para o palco, a gente quase cortou nos ensaios. Porque a gente pensava assim, as pessoas não vão ter coragem. E a gente arriscou. E no primeiro dia eram para subir 10, subiram 20.
E virou um marco aquilo, né? Mas na hora que você abre a brecha para a plateia, o ator tem que estar preparado. Porque pode vir qualquer coisa de lá. Normalmente as pessoas respeitam, mas também... Tem os dois, né? O baiano quer estar no palco. Então acha uma brecha, sobe e vai fazer loucura. Deu ousadia. Deu ousadia. Você pessoalmente é assim, para-choque de maluco? Você está na rua, você está num restaurante? Antena ligada. Centro da cidade, então, beleza. Essa região aqui, para mim, é engraçado, né? Porque eu nasci na Rua Direita da Piedade, meu pai tinha uma loja na Rua Guindaste dos Pais, do lado do Plano Inclinado. Então, depois eu fui morar na Pituba, quer dizer, veraneava e fui morar. Mas eu vivia aqui por causa do comércio. E eu, já aos 12, 13 anos, eu ia para a loja de meu pai e subia o Plano Inclinado e me picava pelourinho. Então, eu rodava aquele pelourinho inteiro. E eu sempre dizia que a alma da cidade está aqui. Eu digo até hoje. Aqui estão as grandes figuras, aqui está uma energia que é a cara de Salvador. Então, por exemplo, a sede da Fundação agora, da Fundação Gregório de Matos, é na Rua do Couro. Quando teve a mudança, perguntaram, onde é que você quer colocar a sua sala? No terceiro andar? Eu falei, não, que eu não sou pombo para ficar em gaiola. Bote minha sala no primeiro andar de frente para a rua. Então, quando eu estou estressado, eu chego na janela, encerrou. Que vai passar algum maluco, com certeza, e vai estabelecer uma comunicação. Então, eu acho que tem essa... Além de eu ser um imã. Né? Hoje, porque tem um detalhe, eu tenho um programa hoje no rádio, que o Roda Baiana era digamos assim, um programa mais sério. O Revelio é um programa de humor mesmo, tem um tratamento de tema, mas é de humor. Então as pessoas se acham, podem fazer o que quiser comigo, dizer qualquer loucura, entendeu? Outro dia eu estava sentado num café, no Bela Vista, chegou um cara gordão com um filho aqui no colo, me lambeu. Fez assim, Aí eu tomei um susto, que é isso? Ele falou, é para retribuir o bem que você me faz. Tá. Aí eu não tenho como estabelecer limite, colocar limites. Que é tudo dentro de um padrão de humor. Não foi um café agredido, mas assim, outro dia eu estava na praia, levantou uma pessoa da água e gritou, revele. Assim, eu estava com o meu companheiro no hospital a semana passada, o maqueiro passou com uma doente e gritou, revele! A doente, ó, se estremeceu toda, entendeu? E depois ele baixou a cabeça e seguiu. Seguiu, eu falei, até aqui eu estou atraindo. Mas isso faz parte, é divertido. É bom, é bom. Você falou que quando você foi fazer essa primeira experiência teatral ainda como ator, você percebeu que era um ator medíocre, mas nessa turma já tinha atores brilhantes que dava para perceber já desde então? Olha, tinham atores bem interessantes, né? Muitos não seguiram carreira, não lembro se nessa turma tem alguém trabalhando até hoje, né? Mas já tinham atores bem legais. E dessa geração, desse período? Aí veio Rita Semani na sequência, né? Que foi uma atriz que trabalhou muito comigo. Tem um ator chamado João Sá, que hoje é dono do Mar Aberto, aquele restaurante maravilhoso de Arembepe, que ele fez 7 espetáculos comigo. Ele era, digamos assim, meu amuleto. Então, ele era o protagonista de tudo, né? Rita também fez comigo Todo Mundo Será Castigado, O Balcão. Né? Então, nessa época, tinha uma relação já. Eu comecei a criar aquele grupo de atores que sempre estavam colados, né, comigo. E depois veio o Frank, veio o Lelo, né, veio o Moacir, o saudoso Moacir, né, que para mim foi quem deu a cara e o norte da Companhia Baiana de Patifaria, Moacir Moreno, né, que infelizmente nos deixou. E aí fui criando informalmente um grupo de atores que entendiam a minha linguagem, que a gente fazia um humor parecido. Então, os ensaios sempre foram diversão. Porque, na verdade, com essa turma, eu não precisava pedir nada, eu tinha que controlar. Porque vinha todo tipo de loucura. E eu, na verdade, acabei... As pessoas me perguntam assim, Guerreiro, qual foi, para mim, o mote central do sucesso da Bofetada? Cada dia era um espetáculo. E eu incentivava isso. Né? Tanto que chegou um momento que se fez uma reunião, os atores disseram, ou você freia, ou a gente não faz mais. Porque a gente se surpreende. Eu inventava coisa no camarim em cima da hora. E aí as pessoas queriam ver 10, 20 vezes, porque cada dia tinha uma coisa. Virava um happening, né? Então eu acho que tem essa coisa do improviso. E esse pessoal é bom de improviso. E você acabou revelando muitos atores, né? Falou em Revele, Vladimir Brista. Queria que você falasse um pouquinho dessa galera. Na verdade, é uma galera que eu sempre tive... Eu digo sempre que um bom diretor, ele tem que ter noção de casting. Ele tem que saber quem ele coloca nos personagens. Eu digo sempre que as minhas peças que não deram certo, eu escolhi mal os atores. Eu queria um ator, ele não podia fazer, queria uma atriz, ela não podia fazer. Então, eu acho que... E meu trabalho de diretor, ele é muito direcionado para os atores e atrizes.
Eu não tenho essa paixão pela estética do espetáculo. Eu gosto de interpretação. Então eu preciso ter bons atores e boas atrizes para que meus projetos deem certo. E acabam que projetos foram criados para determinados atores e atrizes. Então, por isso, eu acho que teve esse casamento. Cafajeste deu certo porque eu tinha um elenco soberbo. Dali saiu o Daniel Boaventura, Oswaldo Mil, Fábio Lago, que está aí rodando, né? Vladimir Brista fez comigo 2 trabalhos assim, que eu considero muito importantes, Ecos e depois Calígula. Um Calígula que eu considero uma das melhores montagens, que não pôde ir adiante porque ele foi chamado por João Falcão e foi embora fazer A Máquina. Né? Mas, assim, foi muito importante assim, outro, Ana Paula Bozes trabalhou comigo algumas vezes, né? Então, tem uma geração que eu diria assim, eu acho que eu joguei no mercado. Ana Mameto, cantora. Um belo dia eu virei para Ana, vamos embora, acho que você vai dar uma boa atriz. Né? E aí... de onde é que vem essa intuição? Vem de você observar que a pessoa tem, em primeiro lugar, uma fotogenia. O que é isso? Você olha para a pessoa no palco e percebe que ela tem um brilho a mais. Você percebe que ela tem, né? E outra coisa, você percebe que ela tem uma teatralidade. Você chamou Jerônimo também, não foi? Jerônimo. Mas Jerônimo é um personagem à parte. Porque o personagem de Jerônimo no palco não tem impacto. É engraçado, ele não tem a força da cena. Ele é muito mais uma figura interessante. Mas ele não chega como Ana chega. Que chegou, tanto que Ana foi indicada para o Braskem nesse ano, e no ano seguinte ela ganhou com o Sonho de Ouro de Verão. E já fez 3 filmes, 4 seriados, não para. Né? Então é interessante. Larissa Luz, que não trabalhei com ela ainda, mas hoje é muito mais atriz do que cantora. Tem um trabalho brilhante como atriz, né? Eu acho que tem um feeling, você olha assim e faz assim, rapaz... Né? Agora mesmo tem uma atriz que eu tenho muita vontade de trabalhar, que está na novela das 8, né? Que é Belize Pombal, que é aquela negona maravilhosa, né? Que ela fez, inclusive, 2 personagens dramáticos, Injustiça e Renascer, e agora está fazendo comédia. Uma coisa, né? Então eu acho que tem uma... E também esse olhar gera uma percepção de que essa pessoa tem a ver com a minha linguagem. Vai dar certo. Vai dar certo com o você. Casamento. Agora, falando nisso, tem um depoimento de Hugo Carvana, dizendo que quando ele assistiu Deus e o Diabo na Terra do Sol, o sonho dele era trabalhar com Glauber Rocha. E quando ele foi trabalhar com Glauber Rocha, naquela época o cinema era dublado, então o diretor disse que Glauber ficava colado no ouvido, ele tinha preparado entonação, não sei o que, Glauber gritando, bora rapaz, fale alto, vire pra cá, e eles foi uma decepção do caralho trabalhar com Glauber, foi terrível. Já teve com você assim, de você projetar, querer trabalhar com um ator, uma atriz, e na hora não gruvar? Eu substituo. Já teve traumas antes da estreia, porque o público não tem nada a ver com isso. Então, eu já fiz algumas substituições traumáticas. É mesmo? Assim, de estar ensaiando e Calígula não era Vladimir Brista. Na época, o ator que fazia, eu percebi que não ia engrenar. Aí, tum. E Vlad era meu coringa. E a pessoa ficou aborrecida? Não, depois relaxou, mas na época foi na hora é chocante, né? Porque tem uma preparação e tal. Então, eu não deixo ir adiante. Se eu percebo, ensaiei 15 dias, o negócio está... Aí eu acho que eu vou poupar o ator e a atriz de fazer um trabalho ruim e vou poupar o público de ver uma coisa que eu podia ter arrumado. Né? Assim, olha, isso aqui não está funcionando. Ou trocas internas também. Às vezes você chama um ator para um personagem e percebe que ele funciona mais em outro. Aí vamos negociar, vamos embora. Troca. De lá para cá, falando no humor, tem muitos questionamentos em torno do humor, os limites do humor. Eu vi até um cara falando que o limite do humor é o quanto você tem de dinheiro para pagar um bom advogado. Como é que você vê essa conversa toda? Censura velada, não é? Evoluiu? Olha, essa piada não se pode mais fazer? Eu acho que tem um lado da questão identitária chatérrimo, mas tem um lado necessário. Sim. Totalmente. Eu acho que existem grandes evoluções, assim, ou uma grande evolução e muita coisa conquistada a partir das políticas identitárias, que, como tudo na vida, é a medida. Então, eu acho que o humor... Assim, primeiro, eu acho que o humor não pode ofender. Né? O humor, como aquele menino Léo Lins, que é um terror. Então, eu acho que não pode ser um humor grosseiro, entendeu? Brincar com deficiência física, brincar com cor. Eu acho que isso realmente, né, é preciso ter cuidado com isso. Agora, se você começa a fazer um trabalho e você fica todo apavorado, eu prefiro soltar a franga e depois controlar. Volta, vamos ver o que está estranho, tira. Mas não dá para ficar se censurando enquanto... Porque o humor, ele trabalha basicamente com a desregra. O humor vai justamente de encontro
né, ao racional e ao normal. Se você começa a trabalhar com ele cheio de limites, não vai ficar engraçado. Claro. A pessoa ri da outra porque a outra caiu. Né? Então, ninguém ri de uma coisa séria. Então, o humor trabalha com isso. E agora, tem coisas que me irritam. Por exemplo, hoje eu sei que o trans tem que ir para o palco, mas eu não posso mais botar um homem vestido de mulher. Entendeu? Porque vai ser uma confusão. Tá? Então, tem coisas hoje que eu acho que poderiam, né, ter mais Mas um você controle. acha que também, com o tempo, essas coisas podem se afinando melhor? Porque, às vezes, quando a coisa surge assim, exagerada, né? Eu acho também que tem muitos exageros. Eu acho que naturalmente, por exemplo, coisas que eu fiz. Quando eu montei de um tudo, que inclusive já está para estrear, eu e o Chico Cast dirigimos um seriado em cima da peça, que vai entrar agora em outubro na Band. Né? E nessa peça eu tinha um motorista de táxi universitário e eu tinha um ladrão. Eu botei o ladrão branco e botei um universitário preto. Então, isso dá para fazer. Não vai perder nada. Eu não vou reforçar nenhum estereótipo. Né? Então, esse tipo de cuidado, eu acho que é importante você ter. Eu me lembro até hoje que Lázaro fez uma novela em que ele insistiu que ele queria fazer o galã. E na época foi um rebu. Mas é importante, por exemplo, que o preto saia da cozinha, do marginal, ele faça advogado, ele tenha uma família, ou seja, derrubar essas histórias é muito importante. Né? E hoje, eu diria que a TV está múltipla. Tem sotaque do Brasil inteiro, né? Acabou aquela agonia de todo mundo falar carioca. Os perfis são variados, né? Você vê gente com cara de Nordeste, gente com cara do Norte. Né? Misturou. Mas o povo fala que as novelas hoje fazem menos sucesso. Nós tivemos já telenovelas super marcantes, né? Quem Matou Odete Roitman. E aí, por exemplo, parece que o remake de Vale Tudo não é o mesmo sucesso. Também acho que não deveria ser o mesmo, porque são épocas diferentes e tal. Como é que você acompanha essa evolução? Olha, eu acho que tem uma questão, por exemplo, eu sou noveleiro. Eu sei falar tudo de novela, porque eu sou uma pessoa que assiste uma novela. E desde sempre? Desde sempre, fui noveleiro. Né? Hoje eu tenho uma certa agonia com as barrigas, né? Porque toda novela tem umas barrigadas, né? Aquele período que não acontece nada. Aí eu fico meio angustiado. Né? Mas, assim, o que é que eu percebo? Hoje você tem muita opção de tela. Inevitavelmente, isso gera uma dispersão muito grande. Né? Não existe mais uma Selva de Pedra com 99 pontos de audiência no último capítulo. Com o Brasil parado para ver. Não tem. Porque hoje tem uma geração toda que nem sabe o que é novela, que assiste na internet. E outra coisa, a pressa também, né? Hoje tem novela de 2 minutos, novela de 3 minutos, né? Assim, um capítulo de 3 minutos. Então eu acho que tem mudanças. Agora, é importante lembrar de uma coisa, que hoje o que mede a audiência é comentário. Entendeu? Então, por exemplo, Vale Tudo tem uma discussão grande, porque ela está estourada nas redes, né, e ela faturou como nunca a novela da Globo faturou. Né? É campeã absoluto, parece que foi 200 milhões de merchandise, um negócio assim. Então, hoje você não pode só pensar em Ibope. Primeiro porque tem várias janelas de exibição. Então, Vale Tudo é campeã no Globoplay, né, de exibição. E as pessoas assistem a hora que querem. Então, mudou tudo. Mudou tudo. Então, hoje, como você mede, ainda é um produto forte e ainda é o horário mais caro da TV. E dorama, você já assistiu? Não vi ainda. Sabe o que é? Eu sei, os dramas, né, indianos. Turcos, né? Não. O que é, menino? Da Coreia do Norte. A Coreia do Norte. Muito doido. Eu assisti um, achei engraçadíssimo. Não, mas é estranho. No Netflix. Novela turca que eu gosto. Tá, o tempo todo tem uma coisa, a pessoa começa a matar a outra. Né? É tudo um tom. Eu te amo, mas... Essa coisa que a multitela trouxe é genial. Quando você pega a Netflix, se você quiser ver um filme espanhol, você vê, um filme árabe, né, um filme do Oriente Médio, isso mudou tudo, né? Claro. A gente não tem mais uma tela única, né? A gente você pode falou, ver tudo. Vale Tudo, Selva de Pedra. Você falou que é noveleira, eu fiquei pensando assim, se eu fosse fazer um top 5... Gabriela, que para mim é uma das melhores novelas de todos. A Gabriela 1, com Sônia Braga, ponto. Que tinha uma trilha sonora deslumbrante. De Júlio Medrado. Ave Maria, que novela maravilhosa. Um elenco assim, impecável, tudo acertado. Né? Roque Santeiro, que é um clássico, que eu espero que não inventem de fazer remake, porque ali vai ser complicado. Porque ali tem um inusitado. Quem imaginava a Regina Duarte fazendo aquilo? A Viúva Porcina. A Viúva Porcina, quer dizer, por quê? Aí Daniel Filho disse, porque ela sempre foi histriônica no drama. Então ele falou, tá na hora de eu usar esse histrionismo. Aí deu certo, né? Foi um sucesso trondoso. A Vida Brasil, que é outro clássico. Né? Assim, eu acho que essas são as novelas assim, que eu acho que tiveram, né, um impacto muito grande, viraram referências. Né? Agora, você pensa em dirigir assim, televisão, essas coisas? Olha, eu tive 2 experiências agora com audiovisual, né, 2 seriados. Um seriado de 4 capítulos e outro de 8. O que é que eu percebo?
eu tenho uma certa impaciência com o apuro técnico. O que é isso? Regrava porque apareceu um pedaço do não sei o quê no cenário. Ai, regrava porque a pessoa suou. Fica agoniado. Eu tenho vontade de fazer um negócio meio chacrinha. Deixa. Entendeu? Vá assim mesmo. Né? Aí vai fazer a edição. Olha, apareceu um braço, corta, volta, e não tem... Agora, eu estou com um episódio de um dos seriados que tem 5 minutos a menos. E eu não consigo achar esses 5 minutos em lugar nenhum para colocar. Então, é desesperador, entendeu? Assim, então, eu acho que tem um lado dessa pós-produção, né, que é desesperador. Eu não sou fã de mesa de edição. Tem gente que passa o dia inteiro naquela mesa, voltando. Eu tenho um olho clínico. O editor que editou comigo o segundo seriado pediu para não ir mais. Porque você estava vendo tudo. Porque toda vez que eu chegava, eu dizia, tem um negocinho aí que não está estranho, tem tal coisa, entendeu? Tem uma coisa que não está dando sync. Mas você deixava passar. Deixa passar, entendeu? Eu tenho muita vontade de fazer TV ao vivo. Eu acho genial. Por exemplo, eu não faria rádio gravado. Eu gosto dessa coisa de estar ali ao vivo, acontecendo tudo. E a metrópole tem interação, a pessoa liga. Ligam, tudo pode acontecer. Um tédio você ficar no estúdio sozinho gravando. Sozinho falando, eu gosto fingindo que está... Porque eu já vivi de tudo. Você sabe o que é um programa ao vivo. Você já viveu uma situação horrorosa recentemente. Então, tudo pode acontecer. Né? Você está ali, né? As pessoas pensam que a gente filtra. A gente filtra e-mail. Né? O que vem, e-mail, o zap. Agora, o telefone é cruel. Já foi. O telefone pode vir qualquer barbaridade e você tem que estar preparado né, para dar o rebote. E aí eu acho que gera uma adrenalina que o SBT tinha, né? Porque tem uma coisa engraçada, né? Eu digo assim, o que formou seu humor? Né? Uma pergunta para mim mesmo. O carnaval, eu acho que se não existisse carnaval, eu não faria humor, porque eu cresci no carnaval, eu comecei a ir para carnaval com 7 anos de idade, né? E não parei mais. Então, minha família era uma família carnavalesca, né? E eu, com 11 anos, já fui com meus irmãos para a rua. Aos 17, minha mãe me entregou a uma amiga no Garcia, porque ela não tinha mais condição. Aí eu ia para o Garcia, ficava na casa dessa amiga dela, e já saía do Garcia para a Baderna, com essa turma toda, e era apaixonado pelo carnaval. E o carnaval, essencialmente, é humor. Né? É uma loucura completa. Tanto que eu dizia que eu queria morar no carnaval. Eu achava, minha mãe é um porre o dia a dia, eu quero morar no carnaval, que é inusitado. Inverter, talvez. E os programas ao vivo da TV, que hoje eu vejo muito no YouTube. Chacrinha, Gugu, né? Eu acho que os apresentadores ficaram engessados. Só quem tem dessa geração hoje é Ana Maria Braga. Erra, fala besteira, passa vergonha, né? Acabou isso, né? Tudo muito... Eu me lembro até hoje, a Ana Maria Braga foi atropelada por um carro no ar. Né? Assim, porque ela levou um carro no programa que andava sozinho, né? E aí, de repente, o louro fez, Ana Maria, cuidado! Aí o carro veio em direção a ela, jogou ela no chão. Aí o louro, meu Deus, Ana Maria! Então, isso hoje acabou. Né? Vai ser editado, vai ser cortado. Né? Aquela coisa de Hebe, aquela coisa translocada, né? Hebe chegava no estúdio, não sabia nem o que ele ia fazer. Então, isso eu acho... O Jô tinha um pouco essa pegada, né? E ficou muito parado. Então, esses programas, principalmente do SBT, era Bolinha, que era uma coisa bizarra. Eu me lembro que Bolinha tinha uma coisa assim, o corte de Bolinha mudava todo mundo de roupa. Então, estava um cantor cantando, eu falei assim, aí já estava todo mundo com outra roupa. Né? Era um negócio assim, né? E Chacrinha é único, né? Chacrinha era inacreditável, né? Tem um documentário que várias pessoas traumatizadas pela buzina, que estão até hoje se tratando. E ele ficava assim, uma vez eu vi entrevista de Perla, do Cabelão, aquela paraguaia, ela dizendo, eu odiava que ele ficava no meu ouvido assim. Vocês lembram que ele ficava no meu ouvido do cantor assim. E aquilo ali, se a pessoa não tivesse preparada, errava tudo. Então tinha uma coisa, né, aquelas roupas que ele usava, né? Então tinha uma coisa tropicalista, né? Total. Eu fui uma vez para uma gravação de Chacrinha que desabou a plateia. E caiu todo mundo deitado, rolando pelo chão. Né? E outro também, Fausto Silva, quando fazia Perdido na Noite, na Band. Que era gravado no Teatro Zácaro, que era sensacional. Depois ele foi para a Globo e travou. Né? Agora, você falou aí do teatro de terça a domingo, hoje só sábado. Você é artista e tal, e agora você é gestor cultural. Como é que você passou a ver pelo outro lado, assim, o que é que você hoje pondera, sei lá, de possíveis críticas que você tenha feito enquanto
diretor teatral, produtor e tal. Olha... Hoje você vendo como é a realidade da máquina, ainda mais da máquina pública, que tem suas lentidões, tem suas peculiaridades. É um dilema eterno, James, assim, porque eu gostaria de estar apoiando muito mais, eu gostaria de ter uma grana muito mais alta para trabalhar, né, com apoio ao teatro e tal, né, mas o que eu percebo, duas coisas, né, me colocando enquanto artista. Primeiro, a dificuldade que os artistas, de um modo geral, têm para lidarem com documentação. E eu falo documentação, não é só apresentar documento. É entender um edital, é entender quais são as regras de um edital. Então, assim, grandes artistas perdem uma grana porque esqueceram, por exemplo, tem um item, acessibilidade, 10% do orçamento, as pessoas botam 5%, aí perde, aí reclama, dá um show. Então, assim, tem essa dificuldade. E uma outra coisa que eu acho que o teatro precisa resgatar com urgência é a comunicação com o público. Eu acho que isso se perdeu um pouco. As peças, de um modo geral, algumas não estão interessando. Ficaram chatas, tá? Discursivas, sem graça. Então, não estão conseguindo virar notícia. Agora, você acha que isso tem a ver com a própria política de editais? Que eu acho, uma espécie não, de comodidade, também. Assim? Ficou todo mundo preso ao edital, mas, ao mesmo tempo, eu vim de uma época em que tinham pistolões. Não vamos passar pano. Não, claro. Tinham pessoas que eram beneficiadas e outras que não tinham acesso a recurso nenhum. Sim. Então, eu acho que o edital, para o bem e para o mal, o edital trouxe pontos negativos, mas, ao mesmo tempo, democratizou, né, o acesso ao recurso. Então, eu acho que sim, tem esses dois lados. E a gente vive tentando equilibrar, tanto que, recentemente, eu fiz um edital chamado Chamadão, voltado para artistas profissionais, para pessoas que tenham mais de 20 anos de carreira, para justamente cobrir essa lacuna. E o que é que você acha que hoje é mais desafiador, falando em relação à Fundação Gregório de Matos? Duas coisas que eu acho. Aumentar recurso e a segunda coisa, manutenção. Eu tenho falado muito sobre isso no serviço público como um todo. O negócio é inaugurar. E depois, confusão. Manutenção não dá ibope. E aí começam os equipamentos todos a terem problemas sérios. Principalmente se você considera patrimônio, centro histórico. As edificações são antigas, vão ter problemas, entendeu? Claro. Tanto que recentemente eu respondi outra vez sobre a Fundação e disse que era criar um núcleo de restauro, né, de manutenção desses espaços. Que aí quebra o ar-condicionado de um. E às vezes, o serviço público, você não pode ir na loja comprar uma peça. Não é assim, Fernando saiu, comprou uma peça e botou. É todo um processo licitatório e às vezes a peça não tem no Brasil, às vezes o equipamento já está velho. Eu vivi uma situação com o elevador do Gregório, ficou quase um ano quebrado, eu não conseguia consertar porque não tinha peça. Às vezes quebra o ar-condicionado, Cajazeiras tem um problema no ar-condicionado Boca de Brasa, né? E aí quem licita, mas quem licitava não licita mais, a empresa caiu. Então tem uma malha burocrática que atrapalha bastante. E o artista, claro, ele não quer saber. Eu estou no calor, né? E aí se você fecha o espaço, protesto. Então, lidar, entendeu, com variáveis assim que eu até que consigo levar adiante, mas lhe confesso que eu estou de saco cheio. Às vezes dá vontade de dizer coisas horrorosas. Mas eu vou me controlando. Você tem quanto tempo, né? 13 anos. 13 anos. Esse é o 13º, né? E acho que já está ficando meio esquisito. Quando você fez 40 anos de carreira teatral, você estreou como ator, assim, de fato. Revele. Foi na verdade, era assim, foi uma brincadeira que eu comecei a dar algumas palestras. E eu percebi que os casos que eu contava da minha vida eram interessantes. E aí eu falei, vou juntar esses casos e vou fazer um espetáculo, mas não é um ator ali. Sim, é muito mais um animador. No palco. Eu não estou fazendo personagem nenhum. Sim, então, agora, foi importantíssimo porque eu entendi ator. Quando você sobe no palco, você começa a entender uma série de coisas que você não percebe do lado de fora. Então, ali, para mim, foi uma aula, porque eu percebi várias nuances que eu vou usar como diretor. Agora, eu comecei essa pergunta para te perguntar, você está com 48 anos de carreira, agora em novembro, 50 anos está batendo na porta, vai ter um Revele.2, vai ter o quê? Olha, eu acho que é mais provável que eu volte a atuar como diretor. Eu acho que é mais provável, assim, tem projeto de voltar com Vixe Maria, Deus Diabo na Bahia, que é um espetáculo que a Bahia inteira me pede para voltar, né? Projetos novos. Então, eu acho que eu vou comemorar esses 50 anos retornando, né? Saindo da burocracia de vez e voltando para o artístico.
Eu acho que essa vai ser a grande comemoração. E vai ter assim um revele de podres, não de uma coisa memorialista? Eu, assim, sinceramente, não me animo a voltar para palco, não. Não é uma coisa que me instigue, porque eu vou dizer uma coisa para você, James. Os 10 minutos que antecedem a entrada em cena, é preciso realmente você não ter problema nenhum de coração. Porque é desesperador. E os primeiros 5 minutos em cima do palco. Porque é onde você percebe que plateia você tem pela frente. Porque num primeiro momento, a reação do público é susto. E aí você passa um tempo dizendo assim, eu vou domesticar esse povo ou não. Tinha um cara que ele ficava sempre na primeira fila, eu falava, ele ficava assim para mim. Então, se eu olhasse para ele, eu errava tudo. Porque existem essas figuras clássicas no teatro, né? Que elas vão... Diz que tem um cara da banda Eva, que o pessoal me conta, que ele fica sempre no mesmo lugar, e quando a banda Eva passa, ele fala assim, ó... Prazer. Isso, recentemente Ivete bateu boca com um cara aí, não sei quem foi, que ficou dizendo a música tá horrível, esse repertório tá horrível. Então tem umas pessoas que têm esse... E a plateia, e às vezes tem algumas pessoas que não gargalham, mas que gostam. Mas tem umas caras de sofrimento, né? Tem pessoas que são a máscara da tragédia, né? Você olha e vê aquela tristeza ali, você faz, meu Deus. Ela tá rindo por dentro. Rindo por dentro, mas aquela coisa, né? Então, você tem que fisgar onde é que você tem e vai mudando, né? Assim, você tem que ir percebendo o que é que colou, aí vai atrás. Já teve situação de espetáculo que você dirigiu de, assim, não engrenar? Aquela piada que parecia que ia ser um sucesso, que no ensaio tinha sido, e na hora ficou aquele silêncio o tempo todo. E outra coisa, às vezes você não espera alguma coisa dar certo e ela vira o hit da peça. É assustador. Você tem que estar ali. Por isso que eu digo que tem que acompanhar. O humor é imprevisível. Às vezes a gente aposta numa piada, aposta numa cena, a plateia, ó, aí vem uma coisa do nada, aí você tem que esticar aquilo. Quando eu estreiei o Indignado, eu não gostava do final. Né? Eu estreiei com o final, todo mundo dando parabéns, eu falei, não, o final é uma merda, as pessoas ficaram chocadíssimas. Né? Aí, no dia seguinte, eu virei à noite com o Cláudio Simões, mudamos o final, e aí eu fiquei satisfeito. Porque eu não me poupo. Eu sou o pior crítico de mim mesmo. Eu não passo pano. Você não vai ouvir de mim nunca, jamais. Que tal sua peça? Um escândalo. Nunca. Eu vou dizer sempre, está interessante, mas pode melhorar. Porque eu tenho uma autocrítica apavorante, entendeu? E isso, para o diretor, é muito bom. Porque eu estou sempre prestando atenção. Inquieto, mexendo. Agora, falando na cidade de Salvador, você é de Salvador? Sou. Você nasceu na Avenida 7. O que é que você acha que Salvador tem de... Eu vi uma entrevista sua, eu também participei disso, foi agora, essa mesma TV Câmara, para o aniversário da cidade, falando sobre serviço, atendimento e tal. Salvador é uma cidade meio esquisita, né? Você chega num restaurante e o garçom vira cara, os garçons parecem que são até meio treinados para olhar para o outro lado e tal. E você falando das baianas de acarajé, que são todas mal-humoradas. Eu, inclusive, tenho uma dica para você. Não compre acarajé de uma baiana bem-humorada, não presta. O acarajé é ruim. Se ela der risada... Se a baiana estiver dando risada, corra. E se ela lhe fizer uma grosseria, o acarajé é bom. É maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu me lembro que eu já tomei patada de Dinha várias vezes. Regina, uma vez, eu cheguei às 11 da manhã, perguntei, Regina, já tem acarajé? Ela disse, você acha que eu dormi aqui? Aquela ali do Politeama, uma vez eu cheguei, estava com 2 pessoas de fora, vamos tirar uma foto? Ela, você acha que eu sou modelo? Então, assim, é cavalice, não tem para onde correr, entendeu? Elas não estão ali para conversa. Cira também não tinha conversa. E vai dizer que a acarajé não está bom, você é capaz de tomar um azeite quente no rosto. Então, tem esse clima que já é uma particularidade da cidade. E atendimento aqui, você tem que levar. Eu tenho casos e casos de atendimento aqui que eu já dou risada. A Períneo da Pituba é uma loucura, que eu moro ali perto. Eu já entro rindo. Eu já sei que vai acontecer alguma coisa. Uma vez eu cheguei lá, 9 horas, perguntei, tem croissant de quê? Essa hora de nada. Mentira. O que é que você quer com croissant hora dessa? Aí eu saí correndo e fui embora. Porque a depender, entendeu? Você pode, uma vez também, eu pedi um garfo, ela fez, tem uma colher e você dê satisfeito. Me entregou a colher, eu fui sentar, o que é que eu vou fazer? Não tem discussão, né? Assim, é uma coisa que na cidade, né? E tem aquela coisa daquela pessoa que não quer vender. Tem tal coisa? Não. Encerrou aí. E tem, mas acabou. É fantástico, né? Que é a cara de Salvador. Tem suco de laranja, tem, mas acabou. Tem, mas acabou. Então, aí não tem... Não, agora, eu fidelizo... Assim, eu tenho uma coisa muito particular. Eu fidelizo com tudo. Minha médica, a mesma médica, há mais de 30 anos. Eu corto o cabelo com a mesma pessoa há anos. Eu crio vínculos. Eu vou almoçar num restaurante que eu conheço o dono, a dona, né? Para conversar. Eu gosto muito de conversar.
né? Então eu fidelizo. Quando eu tenho um bom atendimento, eu vou naquele lugar várias vezes, eu já sei qual é o garçom que eu vou procurar, eu já sei qual é a caixa que eu vou. Então tem esse troca-troca de equipe para mim é uma lástima. O lugar perde identidade, né? Cada vez que você chega tem uma pessoa diferente. Eu me lembro até hoje que eu fui um cliente eterno da civilização brasileira. Inclusive é daqui do centro. Sim. E tinha Roberto, que ainda está aí, Grande. né? Grande livreiro, que você chegava numa livraria, o vendedor já sabia do que você gostava. E ele já chegava e dizia, olha, tem uma novidade que você vai adorar. Né? Hoje você chega, um livro de Nelson Rodrigues, quem é? Aí é para morrer. Aí vai para o computador, né? Né? Então aquilo já vai me irritando. Né? Acabou, né? As famosas lojas de disco, da modinha aquele outro. Como é? Tinha Aqui Disco, tinha várias. Era a mesma coisa. Você tinha aquelas pessoas lá, me lembro até hoje, que eu conheci Fábio Cascadura na loja de disco. Que ele trabalhava, né? Flashpoint, né? Ali no Shopping Barra. E ele sabia tudo. Pois é. Então, olha, Guerreiro, chegou um lançamento novo de tal artista, eu sei que você gosta. Acabou, né? Despersonalizou. Né? E as pessoas também têm menos repertório, né? A cultura geral, fim. Então, ela vai sempre procurar no computador, ela não vai procurar se interessar por aquele ambiente, né? Daquilo, o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta, né? Sem falar no celular, né? Vixe. E muito vendedor passa o dia naquela loucura, baixa o celular, fala com você e volta. E no teatro isso atrapalha? Olha, porque eu tenho visto assim, eu vou a alguns shows, cinema. Agora viralizou o vídeo de um rapaz reclamando que não consegue mais ir ao cinema em Salvador e eu me identifiquei totalmente, porque as pessoas ficam conversando ou ligando para outras pessoas contando o caso da vida. Olha, cinema, assim, eu normalmente vou ou na sala de arte ou no Glauber, 2 da tarde. É a maior garantia que eu tenho que não vai ter interferência. Às vezes o cinema está meio vazio e tal. Olha, eu já presenciei DR, um casal fazendo uma DR atrás de mim. Eu fui dizer, porque se eu não vou discutir lá fora, quase tomei um soco. É assim. Né? Aí, pizza, jantares, um fedor de gordura horroroso. A pessoa entra com aquela bandeja, né? Conversa o filme inteiro. Pra gente que é cinéfilo, é desesperador. Desesperador, um negócio horroroso, né? Porque tinha a lanterninha que era maravilhosa, lembra? Tiraram, que lanterninha dizia, cala a boca, botava aquela lanterna na cara, a pessoa aí, né? Porque se pelo menos as pessoas estivessem se agarrando, né? Era melhor. Porque ela se agarrando, que eu vi o gemido e seguia. Já foi. Né? Mas ficar batendo papo, né? Eu não entendo bem por que é que você entra no cinema para conversar. E aí você atrapalha o outro do lado, mas no teatro isso atrapalha a atuação. A atuação, mas no teatro menos, e essa mania de filmar tudo. Ô, James, ninguém mais assiste show. As pessoas filmam. Filmam o show. Então eu quero entender qual é a graça. Eu também não entendo. Porque o show inteiro com aquele celular, aí fica aquele negócio, você olha para a concha acústica, né? Ou eu vou para o gargarejo, que agora tem Planet Ramp, eu vou para o gargarejo, que eu não posso perder naquilo, de jeito nenhum. Eu não sei como é que elas estão de energia física, né? Mas vamos ver. Né? Agora fica. Entendeu? Eu não sei, perde aquilo, apaga, o que é que faz? Não sei. E depois não assiste, não. Não assiste mais nada. Então tem uma paranoia geral, né? Que é, vamos gravar, vamos filmar, vamos tirar foto. Né? A realidade desintegrou. E o teatro é feito disso, né? De interação real. Eu acho que a resistência do teatro é justamente essa. O teatro não é tecnológico. É proporcionar essa interação. É proporcionar de novo offline. Essa possibilidade de você ver alguém vivo em cena. Não é inteligência artificial, não vai se desintegrar. Né? Porque eu tenho medo de ver aquele show do ABBA lá na Inglaterra, aqueles 4 drones ali, e no final do espetáculo, aquela água, né? Como é que você vai pedir um autógrafo? Aquela pessoa não existe. Eu tenho medo, né? Vou ver um show de Michael Jackson, como é? Com quem? Com Whitney Houston, é apavorante, né? Então aquela propaganda da Kombi, passei noite sem dormir com a Elis Regina. Com a cabeça meio deslocada, porque aquele negócio ficou estranho, né? Estranho. Ela tá com a cabeça meio fora do corpo, eu digo, meu Deus, agora, Maria Rita pode se aposentar. Porque ali foi uma negociação para ela não gastar mais dinheiro com nada na vida. Ali foi uma bolada boa. Né? Ela compra umas 200 Kombi ali. Né? No mínimo. Oxe, no mínimo. A Elis Regina tremeu no túmulo, mas o dinheiro tá na família. O que importa é isso. É isso. Por hoje, a nossa conversa acabou, mas você pode continuar, inclusive com o restante da programação da nossa TV Câmara Salvador, acessando o QR Code, como eu já disse. Eu não gosto de apontar porque sempre desmente. Você aponta para cá, botam aqui ou acolá. Em alguma parte dessa tela tem um QR Code. Fernando questionou se alguém clica, mas você vai provar. Eu peço que você clique e mande uma foto. Você clicando o QR Code. E mostrando esse cenário maravilhoso da Ernesto Bittencourt Galeria, onde nós gravamos mais um Cidadão Quem.
Por hoje a gente fica por aqui. Fernando, muito obrigado. Nada. Até a próxima.